nos velhos tempos de outras tantas, que a sua vontade sempre permaneça viva, e que o amor quebre qualquer barreira juntos com teu mar. Como nos velhos tempos de outras tantas, que o seu poder esteja em suas mãos, e só dependa de ti pra exercitar o que te detém de sonhar, saber que não pode. Olá! Hoje nós vamos refletir sobre o tema livre-arbítrio e destino. No livro Ação e Reação, pelo espírito de André Luiz, psicografado por Chico Xavier, André Luiz nos traz um relato em relação ao um resgate que foi interrompido. Ao que ele nos conta no capítulo 14, nessa obra, em que Ideu, o chefe da casa, era um homem que mal tinha atingido a madureza física. Tinha um pouco mais de 35 anos. E ele casou com Marcela. Tiveram 3 filhos. Porém, Ideu, seduzido pelos encantos da jovem Mara, tudo fazia para que a esposa o abandonasse. Marcela conhecia a história, pelos gestos rudes e pela deplorável conduta do esposo em casa. Então ela sabia, o que estava acontecendo. Tanto que quando ela recebia as cartas dessa mulher que disputava o companheiro, ela lia, chorava em silêncio e queimava as cartas para que o esposo não as visse. Então, ao que André Luiz relata, que doía para eles cada noite ver Marcela em prece ao lado das criancinhas. Porém, o esforço deles ainda não era o suficiente, o esforço da equipe espiritual não era o suficiente para abrandar a situação, porque o esposo, Ideu, ele se mostrava cada dia mais indiferente, mais agressivo, irritadiço. Então, ele pretendia com isso se desobrigar do compromisso assumido e queria então o desquite, que é como o André Luiz nos conta. No entanto, ele se questionava pelo fato dele sentir tanto amor pelas filhas, pelas 2 meninas, e ao qual ele não conseguia sentir pelo filho, pelo Roberto. E aí ele pensava em como ficaria longe das meninas, certo que no desquite as crianças ficariam com a esposa. E aí, então, refletindo sobre isso, foi que nasceu no cérebro doentio dele, a ideia sinistra de assassinar a esposa, fazendo com que parecesse um suicídio, Tudo ele iria armar, planejar a ponto que fosse ser considerado pelas autoridades por um suicídio. E para que isso acontecesse, então ele acabou agindo de maneira diferente com a esposa, fingindo ternura para ganhar a sua confiança. No dia em que ele pretendia fazer isso, a equipe espiritual toda se encontrava naquela casa, naquele lar, para tentar impedir o ato
foi ao que, quando as crianças estavam dormindo, e o Deus estava se dirigindo até o quarto para, né, chavear a porta e as crianças não presenciarem o fato, foi que Silas, em sonho, mostrou a uma das filhas, a uma das crianças, o que iria acontecer, ao qual depois a criança desperta, né, ela acorda e viu, né, o pai com a arma na mão. Então ela bradando, ela gritando, né, temerosa, pedia para o pai não matar. Devido a essa intensidade de gritos, então Marcela acordou. E incapaz de suspeitar das intenções do marido, e acreditando que ele pretendia se suicidar, ela suplicou para que ele não cometesse esse ato, né? Que então, se fosse da vontade dele, ela iria lhe conceder a separação, o desquite. E então, essa oportunidade que o Deus sempre buscava, ele concordou com ela, né? E ele assentiu que ele não teria outra situação, ele não se via em outra situação a não ser o desquite ou o suicídio. Aí então, Marcela, sofrendo, pôs-se a dormir, ao qual Silas, em sonho, consola Marcela. E logo após, também esclarece André Luiz e Hilário sobre o fato, o resgate da reencarnação, que anteriormente e o Deus já tinha praticado a mesma coisa, já tinha se corrompido, e que agora, novamente, por decisão dele, foi interrompido esse resgate. E é o que Silas esclarece, né, André Luiz e o Hilário, que o divórcio não soluciona o problema da redenção, porque ninguém se reúne no casamento humano ou nos empreendimentos de elevação espiritual no mundo sem o vínculo do passado. E esse vínculo quase sempre significa débito no espírito ou compromisso vivo e delongado no tempo. O homem ou a mulher, desse modo, podem provocar o divórcio e obtê-lo como o menor dos piores males que lhes possa acontecer. Então, nesse caso, o divórcio para eles foi um dos menores, né, de todos os males, os menores. Na questão 872, em O Livro dos Espíritos, eles nos falam sobre a questão do livre-arbítrio, e eles nos esclarecem que o homem, ele não é fatalmente levado ao mal. Os atos que pratica não foram previamente determinados. Os crimes que cometem não resultam de uma sentença do destino. Ele pode, por prova ou por expiação, escolher uma existência em que seja arrastado ao crime, quer pelo meio onde se ache colocado, quer pelas circunstâncias que sobrevenham, mas será sempre livre de agir ou não agir. Assim, o livre-arbítrio existe para ele, na situação, né, no estado de espírito, quando ele faz a escolha da existência e das provas, quando lá, no estado de espírito, ele planeja a reencarnação, o que ele vai passar. E como encarnado, na faculdade de ceder ou de resistir aos Então, ainda os espíritos nos esclarecem que cabe à educação combater essas más tendências. Falo-á ultimamente quando se basear no estudo aprofundado da natureza moral do homem, pelo conhecimento das leis
que regem essa natureza moral. Chegar-se-á a modificá-la como se modifica a inteligência pela instrução e o temperamento pela higiene. Então, ainda no livro Ação e Reação, Silas continua esclarecendo sobre o caso de Ildeu e Marcela. Ainda assim, não se libertam da dívida em que se acham incursos, cabendo-lhes voltar ao pagamento respectivo tão logo seja oportuno. Nessa ou naquela idade física, o homem e a mulher, com a supervisão da lei que nos governa os destinos, encontram as pessoas e as situações de que necessitam para superarem as provas do caminho. Então, temos esse livre-arbítrio da escolha de resistir ou de ceder aos arrastamentos, mas o que precisamos pagar a dívida, no caso, podemos ver isso como responsabilização dos nossos atos numa próxima existência, ao qual nós vamos atrair as pessoas e as situações para, então, nós superarmos. Ainda Silas continua esclarecendo. Assim é que somos atraídos por determinadas almas e por determinadas questões, nem sempre porque as estimemos em sentido profundo, mas sim porque o passado a ela nos reúne, a fim de que por elas vinhamos adquirir a experiência necessária à assimilação do verdadeiro amor e da verdadeira sabedoria. Então, significa que, conforme Kardec questiona os espíritos na questão 939, em O Livro dos Espíritos, ele questiona sobre essa questão de uma vez em que os espíritos simpáticos, eles são induzidos a unir-se, como é que entre os encarnados, frequentemente só de um lado há afeição, e que o mais sincero amor se vê acolhido com indiferença e até com repulsão? Como é, além disso, que a mais viva afeição de dois seres pode mudar-se em antipatia e mesmo em ódio? Então, nesse caso, os espíritos esclarecem, respondendo: não compreendes, então, que isso constitui uma punição, se bem que passageira? Depois, quantos não são os que acreditam amar perdidamente, porque apenas julgam pelas aparências, e que, obrigados a viver com as pessoas amadas, não tardam a reconhecer que só experimentaram o encantamento material. Não basta uma pessoa estar enamorada de outra que lhe agrada e em quem supõe belas qualidades. Vivendo realmente como com ela é que poderá apreciá-la. Tanto assim que em muitas uniões, que a princípio parecem destinadas a nunca ser simpáticas, acabam os que as constituíram, depois de se haverem estudado bem e de bem se conhecerem, por votar-se reciprocamente duradouro e terno amor, porque assente na estima. Cumpre não se esqueça de que é o espírito quem ama, e não o corpo, de sorte que, dissipada a ilusão material, o espírito vê a realidade. Nesse relato que André Luiz nos traz, desse resgate, em reencarnação anterior, e o Deus já tinha praticado a mesma coisa. Só que ele, depois de conviver com a pessoa, se arrependeu e decidiu retornar ao lar.
ao que, quando retornou ao lar, já tinha encontrado Marcela feliz, casada novamente, e ao que ele comete, o crime de matar, então, o esposo de Marcela, na reencarnação anterior, que nessa existência agora, ele recebeu como filho, o filho Roberto, ao qual ele não entendia o porquê, não sentia amor pela criança, como ele sentia pelas outras meninas. Então, ainda os espíritos continuam, em resposta à questão 939, que duas espécies há de afeição, a do corpo e a da alma, acontecendo com frequência tomar-se uma pela outra. Quando pura e simpática, a afeição da alma é duradoura e efêmera a do corpo. Daí vem que muitas vezes o que julgam amar-se com eterno amor passam a odiar-se, desde que a ilusão se desfaz. Aí na questão 940, Kardec questiona: não constitui igualmente fonte de dissabores, tanto mais amargos quanto envenenam toda a existência, a falta de simpatia entre seres destinados a viver juntos? E é o que os espíritos respondem: amaríssimos com efeito. Essa, porém, é uma das infelicidades de que sois, as mais das vezes, a causa principal. Em primeiro lugar, o erro é das vossas leis. Julgas, porventura, que Deus te constrange a permanecer junto dos que te desagradam? Depois, nessas uniões, ordinariamente buscais a satisfação do orgulho e da ambição, mais do que a aventura de uma afeição mútua. Sofreis, então, as consequências dos vossos prejuízos. Mas, e nesse caso, não há quase sempre uma vítima inocente? Há, e para ela é uma dura expiação. Mas a responsabilidade da sua desgraça recairá sobre os que lhe tiverem sido os causadores. Se a luz da verdade já lhe houver penetrado a alma, em sua fé no futuro aurirá consolação. Todavia, à medida que os preconceitos se enfraquecerem, as causas dessas desgraças íntimas também desaparecerão. Então, todo o mal que nós fizermos ao outro, daí, em relação à irresponsabilidade afetiva, recairá sobre nós. Não é questão de punição, mas sim de responsabilização dos atos. E aí, Silas continua esclarecendo a situação. Então, o nosso amigo Ildeu está interrompendo o pagamento da dívida em que se empenhou e, mais uma vez, faliu nos contratos assumidos. Mais uma vez, por livre-arbítrio dele, ele optou pela outra escolha. Se Marcela se resvalar para delituosos desequilíbrios que lhe comprometam a estabilidade doméstica, na qual os filhos devem crescer para o bem, mais complicado e mais extenso se fará o débito de Ildeu, porquanto as falhas que ela venha a cometer serão atenuadas pelo injustificável abandono em que a lançou o marido. Quem se faz responsável por nossas quedas, experimenta em si mesmo ampliação dos próprios crimes. Embora estejamos todos, uns diante dos outros, em processo reparador de culpas recíprocas, em verdade, antes de tudo, somos devedores da lei em nossas consciências. Fazendo mal aos outros, praticamos o mal contra nós mesmos. Então,
responsabilidade dele se fará mais extensa à medida em que Marcela e as crianças, né, os filhos, vierem a se comprometerem, vierem a não conseguir, né, passar por todas as provas, por todas as vicissitudes, devido, né, a essa decisão dele, que eles venham a falhar. E ele será também responsabilizado por isso, muito mais do que imaginas. Mas também Silas nos esclarece que se caso Marcela e os filhinhos se ergam um dia a plenos céus, e na hipótese de guardar-se nosso amigo mergulhado na terra, vê-los-á e o deu na própria consciência sofredores e tristes, quais o tornou atormentado pelas recordações que traçou para si mesmo, e pagará em serviço a outras almas da senda evolutiva o débito que lhe onera o espírito. Se Ildeu mais tarde desejar reunir-se a Marcela, Roberto, Sônia e Márcia, então, redimidos nas esferas superiores, deverá possuir uma consciência tão dignificada e sublime quanto a deles, de modo a não se envergonhar de si mesmo. Quem se retarda por gosto não pode queixar-se de quem avança. Então, se Marcela e as crianças prosseguirem, né, na sua evolução, o Deus ficará, né, ficará mergulhado na terra, mergulhado nos seus delitos, ao qual ele não poderá mais alcançar aquelas almas que já não se simpatizam mais. Mas como o nosso agravante é com as leis universais, ele vai ter que se reunir a outras almas para pagar, né, em serviço todo esse mal que ele causou. E é o que os espíritos na questão 301 e 302 nos falam dessa questão da simpatia entre os espíritos. Então, nas esferas inferiores, desde que um espírito se eleva, já não simpatiza como dantes, como os que lhe ficaram abaixo. Então, não há necessidade deles virem em resgate, se já não estão em simpatia. A simpatia que atrai um espírito para outro resulta da perfeita concordância de seus pendores e instintos. Se um tivesse que completar o outro, perderia sua individualidade. Então, somos espíritos individuais, únicos, né? Nós temos a nossa individualidade, nós evoluímos individualmente. E a partir do momento em que não estamos mais em simpatia com aquele que decidiu estacionar, decidiu permanecer no estado de ignorância, ele não irá mais acompanhar. Então, a identidade necessária à existência da simpatia perfeita, ela apenas consiste na igualdade dos graus de elevação. Por isso que atraímos exatamente as almas que estão na mesma vibração que nós, que se simpatizam conosco. Essa foi uma reflexão que tivemos por base no Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, e a história que nos conta André Luiz, no livro Ação e Reação, em relação ao livre-arbítrio. Por mais que nós tenhamos planejado, temos o livre-arbítrio quando espíritos, no nosso planejamento,
Nós ainda, quando aqui reencarnamos, temos o livre-arbítrio de prosseguir ou de mudar, né, a nossa rota, aquilo que planejamos. Era essa a reflexão que tínhamos para hoje. Como nos velhos tempos de outras tantas, que a sua vontade sempre permaneça viva, e que o amor quebre qualquer barreira juntos com teu mar. Como nos velhos tempos de outras tantas, que o seu poder esteja em suas mãos e só dependa de ti pra exercitar. O que te detém de sonhar, saber que não pode ter medo de errar, a vitória diante de seu olhar está. O que te detém de amar, saber que não pode viver pro diário, o medo já toma rumo pra outras distâncias. As dores da alma que a gente plantou parecem que não se esquecem de nós, mas vamos mudar, não vamos nos entregar, esse não é o fim. Os tombos da vida que a gente levou parecem que vêm só pra rir de nós, mas não vamos desistir, não paremos de cantar a canção que a gente fez. O momento é hoje, encoraje o seu ser, elevando os pensamentos a uma voz que te chama. Não deixe nada te deter. O momento é hoje, encoraje o seu ser, elevando os pensamentos a uma voz que te chama. Não deixe nada te deter. Como nos velhos tempos de outras tantas, que a sua vontade sempre permaneça viva, e que o amor quebre qualquer barreira junto com teu mar. Como nos velhos tempos de outras tantas, que seu poder esteja em suas mãos e só dependa de ti pra exercitar. O que te detém de sonhar, saber que não pode ter medo de errar, e a vitória diante de seu olhar está. Porque te detém de amar, saber que não pode viver pro diário, o medo já toma rumo pra outras distâncias. As dores da alma que a gente plantou parecem que não se esquecem de nós, mas vamos mudar, não vamos nos entregar, esse não é o fim. Os tombos da vida que a gente levou parecem que vêm só pra rir de nós, mas não vamos desistir, não paremos de cantar a canção que a gente fez. O momento é hoje, encoraje o seu ser, elevando os pensamentos a uma voz que te chama. Não deixe nada te deter. O momento é hoje, encoraje o seu ser, elevando os pensamentos a uma voz que te chama. Não deixe nada
te deter.